Graças a Paz, é um prazer estar conversando com vocês, poder compartilhar um pouco da minha experiência. Foi me incumbido justamente esta tarefa de falar um pouco da minha experiência com Deus. E eu quero contar uma história para vocês. Aconteceu em 2015, se não me engano. Eu tinha 26 anos. Eu estava numa festa entre amigos e tudo mais, e aconteceu algo muito ruim. Uma coisa que eu costumo chamar de princípio de barraco, né? Alguns amigos estavam brincando, eles brincaram, estavam fazendo algum tipo de brincadeira comigo, e eu não entendi que era brincadeira, né? E aí eu fiquei nervoso, revoltado, à toa, e acabei com todo o clima ali. Algum tempo depois, mais ou menos 2, 3 dias depois, eu fui na casa de um deles para me desculpar. Eu tinha que entregar um livro, devolver um livro, e eu fui pedir perdão. E aí ele me aplicou um sermão, e a gente estava falando sobre ministério. Na época eu já estava no seminário, e alguns pastores dentro da nossa denominação, a gente conversava sobre isso, que eles não eram muito exemplares, né? Então a gente falava assim, eu não quero ser como fulano de tal, eu não quero desenvolver meu ministério como fulano A ou fulano B desenvolveu. Então ele falou uma coisa que me deixou muito chocado. A coisa que ele falou era que ele disse que eu não era um pastor missional. Eu era mais parecido com pastor, com esses pastores que a gente normalmente dizia, eu não quero ser parecido com ele ou com fulano A, B ou C. Então, o que acontece? Eu fiquei chocado por causa disso. No entanto, eu fiquei na dúvida. O que é o pastor missional? Eu não sabia o que era isso. Então, eu fui na biblioteca do seminário e procurar algum livro para falar sobre qual é o significado de missional ou de missionalidade, para eu ver, né, para fazer uma comparação. Então eu cheguei lá na biblioteca e achei um livro chamado A Igreja Missional na Bíblia. Quando eu estava para pegá-lo emprestado para trazer para casa, eu vi um livro interessante chamado Igreja Centrada, de um pastor norte-americano chamado Timothy Keller, o mesmo livro que recentemente eu dei uma aula para a igreja, né? E o livro estava falando sobre missionalidade, sobre o que é ser missional. Então eu cheguei em casa e comecei a ler o livro, esse livro Igreja Centrada. Só que como a questão do ser missional está só na última parte do livro, e eu gosto de ler livro desde o início, eu comecei a ler o livro desde o início, e no início ele fala sobre o Evangelho. Nota-se que eu já estava na igreja presbiteriana há 26 anos, ou seja, eu sou nascido e criado nesta denominação, e eu comecei a ler sobre o Evangelho.
E, de repente, o Espírito Santo de Deus, ele me falou de tal forma, ele basicamente mudou a minha vida. Eu ia dizer, mas não, eu estava há 26 anos dentro da igreja e nunca tinha ouvido o Evangelho. E isso por dois motivos. O primeiro motivo, talvez porque não tivesse tantos pregadores anunciando o Evangelho nos púlpitos por onde eu passei, inclusive eu. E o segundo motivo é porque os pregadores que anunciaram o Evangelho, os meus ouvidos estavam tampados para ele. Mas naquele momento é como se Deus tirasse o véu dos meus olhos, tirasse toda a cegueira que tinha em mim, e eu pude contemplar a sua face, mesmo que você entenda isso metaforicamente, eu pude ver a Deus. E eu me vi como pecador, eu olhei para o mundo, percebi que o mundo está enfaixeado de pecado, né? E que o pior problema do mundo é exatamente esse, que o homem está longe de Deus, está separado de Deus, e que as agonias, os sofrimentos, enfim, tudo de ruim que acontece no ser humano é uma consequência da sua separação do próprio Deus. Daí, desde então, a minha vida tem surtido transformações do tipo assim. Antigamente eu era insensível à dor do próximo. No que diz respeito a um versículo bíblico, eu não conseguia me alegrar com aqueles que sorriam e eu não conseguia chorar com os que choram. E Deus tem feito nestes últimos 5 anos uma mudança na minha vida nesse sentido. E é por isso que eu, além de ter dado aquela aula algumas semanas atrás, no estudo de quinta-feira, eu também eu não só pretendo, como eu venho desenvolvendo já o meu ministério com base nessa premissa, na premissa do Evangelho, que existe um Deus bom, Criador dos céus e da terra, e criou o homem para ter comunhão com ele. No entanto, o ser humano, ele se desgarrou dessa comunhão, mas que por meio da encarnação do próprio Filho de Deus e da sua morte e ressurreição, nós temos a nossa regeneração e o nosso acesso a Deus garantido, se tão somente nós crermos em seu sacrifício. Esse é o meu tipo, essa é a pregação que eu quero e que eu venho pregando, e essa é a base pela qual eu pretendo manter o meu ministério. E como parte da missão de falar hoje aqui, o texto que eu associo à minha fala é Isaías 45, versículo 22, que diz assim: Olhai para mim e sede salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Uma vez eu estava ouvindo um sermão do Charles Spurgeon, o grande
príncipe inglês, o grande pregador inglês, considerado o príncipe dos pregadores, e nesse sermão ele estava falando sobre isso, que nós não precisamos fazer coisas para agradar a Deus, sacrifícios para agradá-lo. A única coisa que a gente precisa é olhar para Ele e reconhecer que Ele é Deus. Então, diante do relato que eu dei, isso é o que normalmente eu tento manter na minha vida, né? Que às vezes dentro da vida cristã a gente coloca as boas obras, né? Do tipo assim, não, eu preciso orar, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso dar o dízimo, como se fosse uma questão de assim, se eu não fizer isso, Deus não vai se agradar de mim. Mas o texto bíblico, a ideia não só do texto que eu mencionei, mas de toda a Bíblia é essa, que não é o que você faz, mas é o que foi feito por você. A única coisa que você precisa fazer é olhar para Deus e reconhecer que Ele é o Senhor de fato, que é Ele quem transforma as nossas vidas, que é Ele quem modifica o nosso viver. Olha para Ele, confia nele, essa é a ideia principal, esse é o ponto central de toda a mensagem da Bíblia e é isso que eu procuro seguir, né? Foi muito bom compartilhar essa experiência com vocês e até mais.